Show, obrigada. Agora caiu a ficha. Tá bom, obrigada. Nada. Então, agora falando do odds ratio, né? É uma medida de effect size que você faz quando você tem duas variáveis categóricas. Então, um exemplo, por exemplo, imagina assim, você tem um experimento onde você tem pessoas que estavam doentes, né? E, por exemplo, que tinham Covid, e aí você dividiu elas em dois grupos. Um grupo que tomou a cloroquina, né? E um grupo que tomou placebo, né? E aí você vai ter, nesse grupo de pessoas doentes, quem morreu depois de ter tomado a cloroquina ou depois de ter tomado o placebo, e quem viveu depois de ter tomado a cloroquina e depois de ter tomado o placebo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é que a diferença, né, entre esses dois grupos, né, de quem tomou a droga e quem não tomou a droga, né, que é mais ou menos aqui de 15%, né, dá um coeficiente de odds ratio de 1,7. O que quer dizer, né, que você tem 17% de chances a mais de morrer se você tomar a droga do que se você não tomar a droga. Né? Ou seja, se você pensar em quem morre e em relação a quem vive, você tem 17% de chances a mais. Né? Então, é uma associação fraca. Né? Agora, do lado direito aqui, você vê que você tem um odds ratio de 3, o que quer dizer que você tem 200% de chances a mais de morrer se você tomar a cloroquina do que se você tomar o placebo. Né? Porque você vê que aqui você tem 66% a mais de pessoas que morreram do que tomando a droga do que pessoas que morreram tomando placebo. Aqui só 22% das pessoas morreram tomando placebo e aqui 66% das pessoas morreram tomando a droga. Não. Infelizmente, eu não tenho um aplicativo legal para mostrar para vocês como calcular o odds ratio, mas a fórmula é básica e vocês, às vezes, até na mão dá para calcular também. Né? Mas no R Os dados vai dar são para calcular. verídicos? Não. Eu Esses dados diria, são então, só isso de quereria dizer... exemplos. Ah, tá. Isso então quereria dizer que cloroquina mata mais do que Covid. Hã? Se fosse Mata verídico, mais do quereria que dizer que Covid. cloroquina mata mais do que a Covid. Não, se você tiver Covid e tomar cloroquina, você morre mais do que se você tiver Covid e não tomar nada. Pois é, mata isso que mais do tá que a dizendo. cloroquina, do que o Covid puro. Não, mas você só pode saber isso se você der cloroquina para um grupo que não tinha Covid. Mas isso não pode Sim, saber. mas aí esse grupo que tinha Covid e tomou cloroquina, morreu muito mais do que o grupo que tinha Covid e não tomou cloroquina. Então, Então, cloroquina mas mata. a única coisa que... Isso aí. A cloroquina mata mais do que placebo, mas não dá para dizer que cloroquina mata mais do que Covid. Não, dá para dizer que experimento. cloroquina mata. Só para Mata muito. Só para contribuir, quem estava fazendo o tutorial de Mahayana, desculpa se eu não acerto o nome dela, do R, ela mostra no R como você faz, né, a análise de modelos mistos de odds ratio. E aí também tem uma formulazinha que mostra um valor P também, que diz, né, se essa razão é significativamente maior, né, de um do que o outro. Vamos ver Mas, o Maré, por que você não tutorial. acerta no R dela se é igual ao teu R? Oi? Por que você não acerta no R dela se é igual ao teu R? Não entendi. Da Mariana? Ah, tá bom. Por que você Desculpa. não acerta o no meu. R dela se é igual ao teu? Eu acho que o nome dela é indígena. Ah. Bom, tá bom.
E aí, uma vez que vocês calcularam o effect size de cada estudo, né? Como é que vocês vão representar isso na meta-análise de vocês, ou na meta-análise que vocês estão lendo, né? Como que a gente interpreta? Normalmente, o que vocês observam é um gráfico mais ou menos como esse aqui, aonde a linha horizontal, né? O X, o axis do X, vai representar para vocês eixo. Muito obrigado. O eixo do X vai mostrar para vocês o tamanho do efeito, né? Então, assim, quando é 0, a gente assume que não tem efeito nenhum, né? E mais sobe aqui, mais o efeito é maior, né? E aqui, normalmente, no eixo do Y, vai ser a precisão, né? Assim, dependendo do estudo, eles podem mudar um pouquinho, mas na maioria das vezes vocês podem usar a precisão, que é completamente ligado ao número de participantes. Tá? Mais um estudo teve participantes, né? Mais tem chances que ele tenha uma medida que tenha sido precisa. Né? Então, 0 não teve efeito. Né? E aqui cada pontinho é um estudo, né? Com o seu effect size. Então, por exemplo, imagina que aqui você tem o paper número 1, aqui você tem o paper número 2, o paper número 3, 4, 5, né? Então, você tem uma ideia, né? E aqui a única coisa que a gente pode observar, se eu só mostrar esse gráfico para vocês, é que acho que deve ter 10 bolinhas aqui. Desses 10 papers aqui, 9 observaram efeitos positivos, né? E apenas um efeito inferior a 0, negativo. Né? Então, você vai falar assim, de forma geral, a literatura está me mostrando que esse efeito realmente existe, que esse efeito é importante. Tá, mas você também pode representar outras coisas nesse gráfico. Né? Você pode, por exemplo, decidir criar uma linha que vai representar a média, né, do effect size que é observado em todos esses estudos. Então, imagina que agora você pega todos esses valorizinhos, 0.2, 0.5, 0. Né? Enfim, e você calcula uma média entre eles. Né? E aí você pode fazer um plot aqui, onde você vai colocar aonde que se situa, em média, a linha corte entre esses estudos. E aí, nesse caso aqui, você está vendo que a média é bem positiva. Né? Vamos dizer, se aqui fosse 0 e aqui fosse 4, aqui a gente está mais ou menos no 1,5, né? Que a metade seria aqui. Né? Então, essa seria a média da área. Né? Se você está preocupado com esse assunto, se existe um efeito ou não, né? Então, o efeito existe e ele é importante, porque, em média, a maioria dos estudos observam um efeito parecido com esse aqui. Né? Quer dizer que você tem tanto estudos antes quanto depois dessa linha. Tá? Agora, você pode decidir também... Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho para você. Então, você declara isso, vamos dizer, naquela parte primeira que você está fazendo a revisão, né? E aí, depois, quando você vai fazer uma coisa semelhante dos teus resultados, aí você chama esse número e compara. É isso que você faz? Não, na verdade, assim, quando você faz a revisão, você fez todas aquelas etapas que eu mostrei para vocês, né? Filtrou tudo que tinha que filtrar com critério de inclusão, de exclusão, se tinha dado, se não tinha dado, né? E aí, no final, você já tem os papers que você quer guardar, né? na sua revisão. Mas agora você quer quantificar eles, você decidiu que você vai fazer uma meta-análise. Você quer saber se esses findings que foram observados, né, quão potentes eles são. Aí você quantifica em cada um desses papers que você decidiu incluir na sua revisão, qual foi o valor que eles observaram. Né? Qual é o effect size deles. Né? É isso. E aí depois você faz isso em geral. Aí você fala assim... Aí a curva vermelha é a média de todos os papers. Então, é isso que eu estava falando. Você pega essa vermelha e põe na sua revisão da literatura, do início. Você está escrevendo uma tese, você põe lá, os papers que eu li, eles têm um efeito
desse tamanho, eu vou caracterizar esse efeito. Aí você guarda esse número lá. Quando você vai falar da sua amostra, aí você vai medir o efeito na sua amostra e você vai comparar com esse daí. É isso que você você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode querer dizer aonde que você se situa nessa distribuição. Outra coisa também é que, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, num dos textos que eu estou revisando, se a amostra dele, os resultados dele são contrários à minha hipótese, se o efeito for baixo, eu posso usar isso como argumentação? Você vai descobrir justamente fazendo isso. Que você vai descobrir assim, você vai falar assim, olha só, esse paper aqui, né, é tão problemático, sei lá, não, problemático não, tão citado e no entanto tem um efeito citado, tem um efeito, né, muito frágil. E ele tem um efeito muito frágil por causa disso, disso e disso, né? Você explica a razão que você acha, visto que você está vendo na sua meta-análise, né, que justifica esse efeito baixo que ele observou. Pode ser, e aí vocês vão ver daqui a pouquinho, pode ser que seja ligado ao número de participantes, pode ser que seja ligado à metodologia que foi usada, né? Então, assim, uma das coisas que vocês podem representar nesse gráfico é só o valor puro de cada a gente vai de effect size, de cada effect size, né? E aí você pode também decidir representar o peso de cada valor. Então vamos dizer que assim, agora as bolinhas mais gordinhas são bolinhas de estudos que tiveram mais participantes, né? Que testaram bastante participantes. E as bolinhas menorzinhas são os efeitos de estudos que testaram menos participantes, né? Isso é uma forma de você representar isso graficamente. Aí aqui tem uma coisa interessante, né? É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Que é você ver um estudo que testou participante pra caramba, né? E que não teve efeito nenhum, né? Tá inferior aqui ao 0, né? Você tem um outro que testou participante pra caramba, né? E tá com efeito positivo. E todos os outros que observaram efeitos positivos, né, testaram pouquinhos participantes. Isso aqui pode ser problemático. Vocês vão ver num minuto por quê, né? Então, de forma geral, o que a gente está vendo testou um monte de participante, observou nada, testou um monte de participante, observou efeito positivo. Mas aqui é como se um anulasse o outro. Você tem tanta evidência contra como evidência a favor. E aí você pega todos os outros que observaram evidências positivas e, na verdade, ele tem pouquinho participante. Aí você começa a ficar preocupado, que você fala assim, será que então só observa efeito positivo se testar pouco participante? Porque desde que eu testo muito, eu tenho a chance de cair aqui? Então esse efeito não é tão robusto assim. Né? Mas vamos continuar. Mas aí depende também de outros fatores, né? Isso tem que controlar. Porque, por exemplo, testar muitos participantes, pensando num environment que a gente tem agora. A gente tem a oportunidade de testar muito mais participantes do que presencialmente pela internet. Mas qual a qualidade desse número de participantes? Talvez esse tipo de coisa... Aí você chega exatamente. Aí você chega na questão do moderador. O que faz que você pode testar mais participante, né, do que menos participante? E aí, por exemplo, aqui eu dei um exemplo, infants versus adults, né? Então, imagina assim, quando a gente faz um experimento com criança, normalmente você tem que testar bastante criança, porque criança é noisy, é fussy, né? Fica distraída mais fácil, tem menos paciência, né? Então você realmente testa mais criança. E adulto, né? Se o experimento for muito simples, você não precisa testar tanto, porque eles sacam rapidinho o que tem que fazer e faz direito, e aí você testa menos participantes. Como a Natácia estava dizendo, de repente você pode dizer assim, se é um experimento feito na internet, eu vou testar mais participantes do que se for um experimento feito no laboratório, né? Pode ser um moderador. E vocês podem representar o moderador também. Então, assim, aqui nesse gráfico, eu representei a média de todos os estudos que foram observados,
eu representei com as bolinhas grandes e bolinhas pequenas o peso de cada estudo. Então, quem tem mais participantes, bolinha grande. Quem tem menos participantes, bolinha pequena. E eu representei o tamanho do efeito que foi observado por bolinha, né? Então, se esse tamanho de efeito aqui é um estudo, esse tamanho de efeito é um outro estudo, esse é um outro estudo, esse é um outro estudo. Isso é o que vocês leem numa meta-análise, né? E que dá para vocês a ideia de onde se situam esses estudos, né? Agora, e aí você pode saber, por exemplo, assim, se fosse o caso que, nesse caso aqui, né, você poderia dizer assim, olha, tem mais chances de você observar um efeito, né, grande quando você tem participantes infants, né, do que quando você tem participantes adults, né? E a resposta aqui vai ser não. Por quê? Porque você tem tanta bolinha azul aqui do que você tem bolinha amarela aqui. Né? Eles estão mais ou menos alinhados, tá vendo? Para cada bolinha azul, você acha uma bolinha amarela lá em cima. Então, assim, como isso aqui é o tamanho do efeito, não é verdade que adulto tem um efeito maior do que criança. Né? O que é verdade aqui é que você testa mais criança do que adulto. Por quê? Porque as bolinhas gordinhas, elas são da cor que a gente botou de criança, mas elas não são da cor, não tem bolinha gordinha no azul que é de adulto. Entendeu? Isso, imagina, se não sei qual seria o assunto, mas se você faz uma pesquisa e você acha isso como padrão, só por si só você já tem uma coisa para publicar aqui, que é uma coisa que talvez ninguém sabia, porque esses estudos não foram colecionados juntos, não foram colocados juntos no mesmo lugar. Você descobriu isso fazendo a revisão da literatura. Né? Que, né, nesse tipo de literatura se testa mais criança do que adulto. Né? Mas que o tamanho do efeito não depende do tipo da população. Acho que vale a pena dar informação que tem revistas que só recebem papers de revisão, né? Tem. Mas aí agora, ainda mais agora, elas estão aceitando só papers de revisão, mas usando esses critérios que a gente falou do Prisma, do Mars, né? Então, vale a pena dar uma olhada na guidelines deles, se por um acaso um dia vocês decidirem que vocês querem publicar uma review, né? Então, uma outra coisa que vocês podem fazer quando vocês estão fazendo a publicação dos resultados, né, da literatura é que vocês podem mostrar a área toda como uma floresta, né? De forma que você possa dar um zoom em cada árvore, né? E cada árvore aqui seria cada paper, né, que você está publicando. E é justamente o que a gente mostra num forest graph, como esse daqui, né? Que é o seguinte, aqui, imagina assim, um experimento com criança, né? E você tem dois tipos de técnica que foram usados. Você tem aqui no alto, né, os estudos que utilizaram a técnica de familiarização, né? Ou seja, quando a criança escuta, sei lá, você decide que você vai fazer elas escutarem durante 2 minutos um certo tipo de estímulo e depois você vai testar ela com alguma coisa, né? E você tem o habituation e dishabituation design, que é uma outra coisa, que é assim, você dá, você vai calculando o grau de interesse que ela tem em cada estímulo e você decide que quando ela chega a um certo desinteresse por esse estímulo, você passa para o teste. Tá? Então, assim, são duas técnicas diferentes. E aí, aqui, cada linha, você tem os estudos que foram feitos com esse design, né? essa metodologia experimental, e os estudos que foram feitos com essa metodologia experimental. Tá? E aí, aqui, nesse gráfico aqui, o que vocês estão representando é a mesma coisa que a gente estava representando aqui com as bolinhas. Né? É o tamanho do efeito que foi observado. Então, por exemplo, 0 não tem efeito nenhum. Né? Valores positivos têm efeito, valores negativos não têm efeito. Né? Então, o quadradinho aqui, mais ele é gordinho, mais o estudo tem precisão.
mais ele é magrinho, menos o estudo tem precisão. Então, e o tamanho dos bracinhos aqui está representando o intervalo de confiança. Então, assim, mais esses bracinhos são grandes, mais você tem chances de ter um valor assim, everywhere, né? Mais eles são pequenininhos, mais você tem certeza que esse valor só pode estar nesse espaçozinho aqui, né? Então, aqui para cada estudo, você calculou o effect size e você sabe qual é a precisão dele, qual é a força dele. É como se esses bracinhos aqui estivessem dando para vocês o que a bolinha gordinha ou magrinha estava dando ainda agora, né? É qual é a precisão desse valor que foi observado nesse estudo. E aí aqui o que é interessante é que a gente vê que, de uma forma geral, se você fizer a média de todos esses estudos juntos, né, esse triângulozinho aqui está representando qual é o tamanho do efeito observado na literatura toda. Né? De todos esses papers que vocês revisaram, esse efeito existe ou não existe? E aí esse efeito aqui, ele existe, mas ele tem um pedacinho aqui que dá um overlap com zero. Então, assim, ele existe, mas ele é bem fraco. Mas a gente descobriu por que ele é bem fraco. É porque quando você testa esse efeito usando o paradigma de familiarização, você tem um monte de estudo que dá valor perto de zero ou negativo. E quando você testa esse efeito usando o paradigma de habituação, é aqui que você tem os maiores efeitos. Então, se esse fosse um estudo que vocês fizeram, vocês iam chegar a uma conclusão interessante. Esse aqui é muito grande, né? Então, a Standard Deviation que é grande são essas aqui, desses dois estudos. Mas aí o que acontece aqui? Ele tem uma precisão muito pequenininha, né? Que está batendo no zero, ou seja, realmente não tem efeito, né? E você tem tantas chances de ter um valor aqui, quanto você tem chances de ter um valor aqui. Então, assim, isso aqui é só zero mesmo. É você entender que não tem efeito, né? Mas aqui você tem um valor bem pequenininho, bastante participante, uma precisão muito boa e um efeito positivo, né? Ele está maior do que o zero aqui. Aqui também. E aqui até tá com uma standard deviation grandinha, né? Mas ainda está mais gordinho do que esse quadradinho aqui, né? E já aqui você pode ter estudos com bastante participantes, como esse quadradinho gordinho aqui, do Yoshida, o experimento 3, né? Mas que não achou efeito. Então, você sabe que ele tem precisão, né? Mas nessa técnica que ele usou aqui, ele não observou um efeito positivo. Então, você já não acha que o problema seja de número de participantes, de power, de nada disso. Você já achou a resposta. O problema está no tipo de tarefa que foi utilizada. Entendeu? Então, aqui você tem mais chances de observar um efeito positivo se você usar o paradigma de habituação do que se você usar o paradigma de familiarização. Né? Então, Alex, oi. Desculpa, eu vou aproveitar para interromper, porque eu tenho que sair. Queria agradecer, desculpa, mas eu tenho outra reunião. Eu estou interrompendo só porque eu queria alertar a todos que hoje é a votação do Fundep, Fundo de Educação Básica, e começa às 3 horas, eu acho. Eu coloquei aqui o endereço do YouTube para vocês irem lá e, né, eu estou supondo que todo mundo está, né, apoiando esse projeto. E de vocês colocaram ali, né, o Aprova Fundep e botar o hashtag, etc. Que é importante a gente fazer a pressão, né, já que isso é possível assim, tá bom? Desculpa, Alex. Alex, eu vou aproveitar também para me despedir, porque eu tenho uma reunião também. Tá? Foi muito bom. Tchau, gente. Tá? Foi super. Continue com outros. Vamos esperar outros. Beijo. Tchau. Eu já estou para terminar. Faltam 9 slides. E aí eu termino. A não ser que o pessoal esteja cansado e queira parar. Não, mas quem estiver cansado sai. Isadora eu tô aqui de boa, aproveitando que meu filho dormiu. Não? Não! Então,
Esses exemplos todos que eu estou mostrando para vocês, né, tá mostrando mais uma vez que a meta-análise é um tool, né, que é bem útil para a gente ter uma ideia quantitativa, né, no geral, uma overview do nosso field, né, e o que ele está mostrando no geral em relação ao efeito. Até fazer você escolher melhor a metodologia que você vai usar. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, esse é o tema que foi pesquisado, não dá para ser estudado se for um certo tipo de metodologia que não seja da habituação, né? Então, ela serve até para te dar um rumo metodológico. Exatamente. E assim, por mais que você ache assim, mas vou passar tanto tempo fazendo a revisão da literatura, você pode aprender tanto, você pode aprender tanta coisa que vai ser útil para você, saber a metodologia que você vai usar, a furada que você não vai cair, porque tem muita furada que você cai, o fato que você não vai fazer um estudo que já foi feito antes, né? Você aprende muito fazendo. E o ideal seria que todas as revisões que a gente fizesse da literatura fossem feitas dessa forma, né? Para tudo que a gente fosse estudar. Cada paper, né, que a gente publica, normalmente deveria ter uma revisão exaustiva da literatura dessa forma. Né? Eu achei especialmente interessante como ele te prepara para começar uma pesquisa, né? Assim, às vezes você só tem uma ideia e seguindo esses passos você termina assim super seguro naquilo que você vai fazer, com a resposta para diversas perguntas que às vezes você nem tinha, mas você vai encontrando no meio do caminho. É incrível. E esse é o pois ponto vocês que estão no começo são privilegiados. Poxa, eu tô feliz da vida. Esse é o ponto do Ioannidis no paper dele. O que ele diz sobre quando ele fala assim, só 3% são decentes e suficientes, né, e tudo mais, é porque eles dizem assim, se todo mundo fizesse uma revisão da literatura desse jeito, a gente só ia estar construindo ciência nova, a gente só ia estar avançando, a gente ia estar indo além. Porque você não ia perder seu tempo fazendo uma coisa que já foi feita e que você já sabe no que deu. Você só ia estudar, você acha que está faltando dado, aí tudo bem, você ia fazer um experimento que já foi feito, mas porque você acha que a questão é que falta dados. E aí você acrescenta e você discute isso. Você diz, olha, só tem um paper que mostrou esse efeito e eu preciso mostrar porque ninguém faz teoria com um paper só. Então eu vou fazer mais dados, vou testar outra população, vou testar isso, não sei o quê. Você construiu uma coisa nova. Tá? Se você acha que está faltando, sei lá, mais teoria sobre alguma coisa, você vai buscar mais links com outras coisas que vão te ajudar a construir essa teoria. Então, assim, se toda vez a gente fizesse isso, a gente ia poupar tempo, poupar dinheiro, porque né, muita pesquisa gasta dinheiro público fazendo isso. Então, assim, para que ficar na redundância ou ficar numa coisa que já foi feita ou limitada, que não é representativa da área, né? Então, é o objetivo de tudo isso. Mas então, voltando ao interesse da meta-análise, né, concluindo sobre isso, você vê que a gente pode, de uma certa forma, estimar, né, a média do tamanho de um efeito, né, na literatura, né, saber se uma medida qual é a precisão que ela tem para cada estudo e saber o que determina a precisão de cada estudo. Né? Como a Aniela está falando, você aqui descobriu que a metodologia é um fator que pode ser importante, de repente a população testada pode ser um fator importante, né? E vocês vão saber tudo isso fazendo esse tipo de revisão. Né? Isso aqui... Sim. Vocês também, fazendo uma meta-análise, né, vocês também podem descobrir moderadores, que é, como eu estava falando ainda agora, o que determina, né, a precisão de um estudo na literatura. Né? Como a gente viu, o design pode ser uma coisa, né, que determina isso, mas você pode ter outras coisas que determinam. Você precisa saber o que você usa como moderador numa revisão, né? Então, por exemplo, imagina assim, você quer fazer
a sua revisão da literatura e você quer testar o efeito de alguns moderadores. Como que você escolhe o moderador, né? E aí, good candidates para moderadores são coisas que todos os estudos reportam, né? Publicam. Então, por exemplo, todo mundo fala de estímulo, né? Todo mundo diz se usou foto, se usou vídeo, se usou live interaction, né? Então, assim, se você decidir usar isso como um fator moderador na sua revisão, é uma coisa extremamente interessante, porque você sabe que é uma informação que você vai achar em todos os papers, né? Ah, eu quero saber se o fato de ter cabelo preto vai mudar alguma coisa no meu efeito. Aí já não sei, não vai dar para você usar isso como moderador, porque não tem certeza nenhuma que as pessoas vão publicar isso nos artigos delas. Entendeu? Não vai ser um fator que você vai achar. Então, não é um good candidate para um moderator, né? Ah, eu quero saber se a população, se a língua nativa das pessoas vai ser uma coisa... Aí tudo bem, porque normalmente esse tipo de informação você pode achar. Você sabe onde foi o laboratório, onde o paper foi publicado, qual país, tá? Então, esse tipo de coisa são good candidates, né? Ah, eu queria saber se eu posso usar, né, os comentários dos experimentadores como um moderador. Vai ficar difícil se você não puder quantificar eles, né? Se eles só diferem assim, essa criança é comportada, mas ela, sei lá, ela dançou enquanto estava fazendo o experimento. Não dá para quantificar isso, não dá para usar isso como moderador, né? Mas, de repente, você vai colapsar eles juntos. Você vai falar assim, tem algum comentário, né, que o experimentador achou estranho, sim ou não? Aí você usa, né? Para todas as pessoas que os experimentadores acharam que tinha um problema, qual é o tipo de efeito que observa? E para todos esses que eles não tinham comentário nenhum, qual é o tipo de efeito que observa? Mas, de forma geral, sim, você precisa ter uma interpretação razoável, né, para o moderador que você está investigando, né? Precisa ter uma teoria para você investigar ele, né? E você precisa também ter certeza que você vai ter data points suficientes em cada um desses moderadores. Então, imagina assim, se você tem, sei lá, uma coisa que... eu quero saber se todo mundo... Se o método que foi usado influencia. Aí você tem, sei lá, você achou 30 papers, aí você tem 10 papers que usaram habituação, você tem 9 papers que usaram familiarização e você tem um paper que usou eye tracking, né? Não vai dar para você colocar esse paper que usou eye tracking nessa análise de moderator, porque você só tem um paper usando eye tracking. Não dá para você falar que o valor que você vai observar nele vai te permitir dizer se eye tracking é bom ou ruim. Entendeu? Mesmo se você tivesse 2, você ia ter 2 nele e 10 nos outros. Não dá para comparar. E no caso desse, você vai deixar eye tracking de fora, ou você vai usar alguma outra forma de colapsar, né, o dado que vem do paper de eye tracking com os outros, no moderador comum que eles tenham. Né? Então, imagina assim, por exemplo, você poderia, sei lá, você poderia ter... Eu quero saber se existe um valor, um efeito da metodologia que foi usada e se a familiarização é pior do que os outros métodos. Aí o moderador agora vai ser familiarização, outros métodos. Né? E aí você vai descrever quais são os outros métodos que tem dentro. Poderia ser uma forma de resolver o problema. Né? Bom, aí aqui, quando você tem o funnel plots, né, de uma meta-análise, né, como que você interpreta isso novamente e vocês vão ver no minuto por que eu estou explicando isso. Aqui é o seguinte, como eu estava falando ainda agora, high precision, né, significa menos chances de erro, né, e normalmente um número maior de participantes. Low precision significa, né, uma maior probabilidade de erro, né, com menos participantes. O tamanho do efeito que foi observado em cada estudo, 0 não tem efeito, né?
maior que 0, efeito positivo. Essa linha aqui do meio representa a média que foi observada em todos os estudos. E, normalmente, quando tudo está bem feito, né, e que não tem nenhum problema de bias na literatura, né, você tem tanto pontinho em preto antes dessa linha do que depois dessa linha. Né? Isso aqui. E aí, e essas linhas aqui na pirâmide, né, no triângulo, são as médias mais 2 standard errors, né, dessa média aqui. E aí, nesse caso aqui, deu tudo certo, né? Você tem tantos pontinhos antes dessa linha do que depois dessa linha, você tem tantos pontinhos na parte baixa da precisão, quanto na parte alta da precisão, né? Agora, nesse lado aqui, no lado direito, tem uma coisa meio estranha acontecendo. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Vocês percebem que, numa forma geral, só tem efeito positivo aqui, né? Ninguém achou um efeito que não seja positivo. Você não tem nenhum pontinho aqui antes do 0, né? O que é estranho. Porque normalmente você acha, nem que seja uma vez sobre 20, você acha um resultado que é falso, né? Nessa literatura aqui, ninguém achou um resultado que não fosse significativo. Mas tem uma outra coisa. Quando você publica um estudo com pouco participante, né, ou seja, precision low, você tem valores de efeito extremamente altos. Você vê que as bolinhas aqui estão todas bem aqui na frente, perto de 1. Isso aqui significa que o effect size que eles observaram são gigantescos, né? E o que acontece quando você testa bastante participante? Ou seja, quando você vem aqui para cima na linha da precisão. Você percebe que os effect sizes são menores. Aqui eles estão perto de 0. Né? E nunca chega mais do que da média. Isso aqui pode querer significar um problema de bias de publicação. Né? Isso significa que só estão publicando papers que tiveram resultado positivo e significativo e que nessa literatura aqui você tem mais chances de observar um efeito positivo se você testar pouquinho participante do que se você testar muito participante. Isso, se você estiver fazendo uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, que essa seja a sua representação da literatura, eu vou falar, olha, fica de olho, tem alguma coisa errada aí. Isso aqui é um sinal vermelho. Eu não gostaria de meter meu nariz aqui dentro, né? Porque eu não tenho certeza que esse efeito existe. Né? Pode ser que esse efeito seja falso. Né? Vamos ver. Lembra daquele priming effect que eu falei para vocês no início? Né? A gente quer saber se esse efeito é verdadeiro, se ele existe. Se eu mostro a foto da Beyoncé antes, as pessoas decidem me dar mais dinheiro por essa casa do que se eu mostro a foto do pobre coitado. Né? E aí, vamos ver os estudos que foram publicados na literatura falando desse efeito. E ele tem exatamente a cara do gráfico que eu estava mostrando para vocês ainda agora. O que vocês veem aqui? Todos esses pontinhos mostram que os estudos que tinham pouca precisão, ou seja, que estão aqui na parte baixa, eles têm valores de effect size monstruosos. Vocês estão vendo aqui superiores a 1. E quando eles têm mais precisão, ou seja, testaram mais participantes, eles têm effect sizes menores, né? Mas aí aqui tem um problema, né? Que eu não estou mostrando para vocês o que está chegando perto de 0 e eu não mostrei para vocês nenhum estudo negativo. Ou seja, só coisa positiva foi publicada. Isso é um problema, né? E aí, esse artigo de 2015, do Shanks e colaboradores, eles decidiram fazer uma replicação desse fenômeno. Eles falaram assim, olha, isso aqui é alarmante, né? A gente não vê uma simetria normal que a gente deveria ver numa meta-análise,
que seria tanto os estudos de um lado quanto de outro, uma coisa bem equilibrada, né? Pode ser que exista um bias de publicação, bias na literatura, a gente vai investigar se isso é verdade ou não. E aí eles fizeram vários estudos, né? E aí são esses triângulozinhos aqui brancos, são as replicações que eles fizeram desse fenômeno. E aí o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, se a replicação fosse a replicação do fenômeno que existe, a gente deveria ver a mesma coisa que tem aqui nos pontos pretinhos, nos pontos branquinhos, né? Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê em pontos branquinhos, ou seja, na replicação de laboratório, é exatamente o que a gente deveria esperar observar, né, num efeito que não existe, que é o seguinte, a média está no zero do tamanho do efeito, que é um efeito que não existe, você tem tantos triângulos antes do zero que depois do zero, né? É uma coisa simétrica, né? E aí o que acontece? Isso aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse efeito aqui não existe e que existe uma suspeição, né? uma possibilidade que tenha havido p-hacking nessa literatura. Né? Por quê? Porque só valores altos, né, foram publicados. E só efeitos positivos, nenhum efeito negativo. E esse valor, essa distribuição aqui, não é o que se replica. Então, vocês viram tudo que tinha para ver de como ler uma meta-análise, de como fazer uma systematic review, como interpretar o que é visto nesses gráficos. Tem mais coisas para ver se vocês forem olhar o Prisma Checklist. Vocês podem saber mais sobre como construir a síntese dos resultados de vocês. Vocês podem saber mais sobre como evitar os vieses na hora de fazer a literatura de vocês, como fazer outras formas de análise desses dados que vocês vão coletar nos papers que vocês vão ler. Eu coloquei aqui algumas fontes de informação que vocês podem usar. Por exemplo, se vocês estão interessados em saber mais sobre meta-análises, vai nesse link, lê o livro do Cochrane, da Associação Cochrane, que é muito bom. Pode ler o livro os vídeos da Coursera, que é bom também. Se vocês estão interessados em fazer, por exemplo, pre-registration de meta-análises, vocês podem usar um website que se chama Prospero, né, que como próspero em português, né, e você tem outras fontes aqui no More Resource. E isso é tudo. E obrigado. E a gente para por aqui. A gente não tem